Coronel Tadeu, eu queria colocar uma questão ao senhor como deputado federal. Importante, acho eu. Se o senhor quiser também falar sobre a questão anterior também, não tem nenhum problema. Mas há um ponto que criou uma enorme polêmica a semana passada, que foi objeto, inclusive, de discussão aqui no Visão Crítica, que foi uma proposta de emenda constitucional que acabou indo para a gaveta no Senado pela Comissão de Constituição e Justiça, que foi apelidada de PEC da blindagem. Então eu pergunto ao senhor, qual a posição que o senhor teve em relação à PEC da blindagem? Eu acho muito importante, independente de qual posição o senhor teve, que o senhor explique a quem nos acompanha o porquê o senhor tomou essa posição. Eu digo isso porque a democracia, nós temos de entender a convivência de contrários, né? Se todos pensassem a mesma coisa, seria muito difícil você imaginar que nós somos um regime democrático, que parte do pressuposto dos contraditórios, não só de um contraditório, mas de vários. Então, respeitando a opinião, que eu não sei do que o senhor teve em relação a essa votação, como é que o senhor votou e por que o senhor votou em relação a que foi conhecido vulgarmente como PEC da blindagem? Eu sei que outros chamam de PEC das prerrogativas, mas ficou popularmente como PEC da blindagem. Vila, pedindo vênia aí a você, só para fazer um comentário naquilo que a Juliana havia acabado de comentar, bem rapidinho. O mês passado, no mês de agosto, por exemplo, o governo pagou 14 bilhões de reais no Bolsa Família. Desses 14 bilhões de reais, cerca de 3 bilhões foram destinados para as BETs. Esse ponto que a Juliana comentou é muito importante, essa questão da educação financeira e principalmente da conscientização do povo, que um dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família não foi feito para gastar em apostas, foi feito para gastar no supermercado. Então é importante a gente falar, parabéns, viu, Juliana, pelo seu comentário, gostei muito da forma que você falou, da forma firme que você falou, porque a gente precisa realmente botar, às vezes, o povo nas rédeas mesmo, assim, ensinar eles a gastar o dinheiro de uma forma bastante responsável. Parabéns pelo seu comentário, tá? Vamos lá falar sobre a PEC da blindagem. Sou contra, fui contra e sempre serei contra. Da mesma forma que essa PEC foi instituída para tentar se proteger a palavra do parlamentar, que ultimamente tem sido pressionado e às vezes condenado por suas opiniões. Esse é o escopo principal da PEC da blindagem. Houve em algum momento um desvio na formação, na nomenclatura dessa PEC da blindagem. A mesma PEC que pode proteger um parlamentar pelo uso da sua palavra em qualquer momento, principalmente no exercício do seu mandato, ela protege um corrupto, um bandido. Onde é que já se viu isso? A gente poder colocar, infelizmente, a gente chegou a um ponto de ter que colocar situações completamente diferentes, né? Mas numa você está percebendo claramente que o deputado está fazendo uso da palavra dele, às vezes de forma até moderada e não de uma forma extremada, mas está sofrendo pressão principalmente do judiciário. E eu sei, Vila, exatamente porque eu vivo lá dentro, eu convivo lá dentro, eu sei que hoje tem deputado com medo de subir na tribuna e poder falar aquilo que gostaria de falar. Infelizmente isso está acontecendo, isso é uma vergonha para a nossa democracia. Nós estamos perdendo aos poucos a nossa democracia e não pode haver esse tipo de situação. É inaceitável, mas essa mesma PEC que tinha esse objetivo de tentaram blindar um pouco o trabalho do parlamentar que está ali representando o seu povo constitucionalmente, porque assim a Constituição manda, ele está protegendo um bandido. O sujeito é corrupto, ele desvia dinheiro de uma empresa, de uma prefeitura, desvia dinheiro de um contrato, desvia dinheiro da saúde, da onde quer que seja. Tem provas e mais provas que são levantadas aí pela Polícia Federal e por outras instituições, e aí esses crimes chegam na mão da Procuradoria-Geral da República, que não poderá denunciar o sujeito, não poderá denunciar o parlamentar sem antes a Câmara dos Deputados se pronunciar ou o Senado Federal se pronunciar a respeito disso. Eu não concordo, não dá para concordar, porque aí você pode ter, e existe esse corporativismo, a gente sabe muito bem que existe esse corporativismo que pode usar esse instituto da PEC da blindagem para dizer, não, você não vai abrir ação penal contra esse sujeito de jeito nenhum. Mas o cara é criminoso.
Não adianta você falar, a PEC fala que tem que ter autorização ou da Câmara ou do Senado Federal, e assim será. Então não dá para concordar com uma situação dessa. A gente precisa mudar o nosso escopo político atual, que ele está muito deteriorado. Eu costumo dizer aí nas entrevistas, quem diria que em 1988 os constituintes da época iriam imaginar que houvesse tanta corrupção nesse país? Eu acho que ninguém naquela época, quando fez a Constituição, elaborou e tentou colocar os freios e contrapesos, ninguém imaginaria que chegássemos ao ponto de termos aquela frase, todo mundo de mão dada e ninguém solta a mão de ninguém. É corrupto dando a mão para corrupto em todos os poderes, infelizmente. Lamentavelmente, essa situação fez com que essa PEC da blindagem surgisse. E aí, olha o efeito dela. É claro que eu jamais iria concordar com isso. Eu tive uma carreira de 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo prendendo bandido, e agora eu deixando o meu voto lá para proteger bandido. Vila, sinceramente, eu jamais faria isso. A minha consciência não iria permitir. Perfeito. Eu passo para Laís Soares. A sua apreciação em relação lembrando a quem nos acompanha que a PEC da blindagem teve uma votação consagradora, entre aspas, na Câmara dos Deputados, seguindo o rito constitucional de uma proposta de emenda constitucional, foi ao Senado e passando primeiro pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e lá ela acabou falecendo, ainda bem, e por 26 votos a 0, e o presidente do Senado acabou interessado numa linguagem mais vulgar, acabou enterrando, colocando na gaveta, e acabou a história da PEC da blindagem. Mas é bom lembrar que entre a votação da Câmara e a votação da CCJ, o povo foi às ruas. Isso é fundamental. O povo se mobilizou porque foi um escândalo que deixou todos os democratas assustados. Qual a opinião da senhora? Desculpa, gente. Vila, sim. Antes de falar minha opinião, eu queria saudar a Juliana aqui. Agora que eu vi que é a Juliana que eu conheço, eu não tinha percebido que era ela, porque a câmera estava distante. Acho ela uma mulher muito inteligente, muito, muito competente. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento. Parabéns ao Vila por ter você ao lado dele. Eu gosto muito de homens que acreditam em mulheres, viu, Vila? E dá espaço, dá oportunidade, então fico muito feliz. Bom, eu queria primeiro elogiar ao deputado, né, o coronel, que mostrou uma coerência, coronel, muito rara de se ver na política, hoje em dia, né? Eu sou mineira, sou uma jovem política mineira. Em 2022 eu disputei a eleição para deputada federal, fiquei como primeira suplente, e nessa eleição que eu disputei, o deputado Nicolas Ferreira, que é do partido do senhor, que é do PL, ele ganhou essa eleição em Minas com mais de 1 milhão de votos, né? 1,5 milhão de votos. Uma votação, assim, absurda. Com um discurso muito de renovação, né? De mudança, de combater o sistema, de fazer diferente, de ser um cara de Deus e do bem e ético, etc. E aí, quando eu vi o deputado Nicolas defender a PEC da blindagem e votar a favor, eu não acreditei, sinceramente, assim. Foi uma coisa que eu falei, gente, isso aqui eu devo estar entendendo errado. Isso aqui é fake news, uma inteligência artificial. Não é possível que esse cara tá defendendo isso, né? E ele defendeu. Então, assim, eu fico muito inspirada, coronel, de ver alguém ter essa coragem, essa hombridade, essa coerência que o senhor teve. A gente precisa de mais homens na política como o senhor. E a gente precisa, o quanto antes, assim, urgentemente na política brasileira, se livrar de figuras como Nicolas Ferreira, por exemplo, que é um estelionatário eleitoral, né? Porque ele vendeu uma coerência, uma pureza, um combate à corrupção que não existe, né? Porque, como o senhor bem disse, ele ficou ali do lado dos bandidos, né? Essa PEC, Vila, traria uma consequência absurda para o Brasil, gravíssima para o Brasil em relação ao crime organizado, né? Porque o PCC e todos esses grupos, eles iriam se infiltrar ainda mais na política, porque eles já estão presentes na política, né? Mas, assim, a política ia virar uma máfia, né? Assim, isso é uma coisa gravíssima para o nosso país,
né? Eu também achei que era fake news, até agora eu também não consegui acreditar e processar que o Sérgio Moro defendeu essa PEC da blindagem. Eu também até agora estou tentando entender se realmente isso aconteceu, porque não faz sentido nenhum, né? É completamente incoerente com toda a trajetória dele, né? Então, assim, cadê aquela paixão de combater a corrupção, aquela loucura, aquele amor, aquela sede de fazer justiça? Como é que isso se dissipa do dia para a noite diante de uma barbaridade como essa PEC e um cara como o Moro defender e votar a favor? É realmente assim, a que ponto chegamos no Brasil, sabe? Assim, que política é essa de populistas que enganam a população, que pegam causas e pautas que são caras ao povo e manipulam o povo para chegar ao poder, e quando chegam ao poder fazem o contrário do que disseram nas campanhas. E aí eu vou entrar também no que a Juliana trouxe da educação financeira e vou falar da educação política. Né, são dois grandes gargalos hoje no Brasil, a educação financeira e a educação política. O Moro e o Nicolas, eles sabem que o povo brasileiro não tem educação política. Então, eles sabem que a maioria das pessoas que votaram neles nem sabe desse voto, ou se ficou sabendo, não entendeu muito bem o que é. E aí, é uma carta branca para eles fazerem o que quiserem. Então, o político ele tem que ser muito ético, ele tem que ser muito íntegro, como o Coronel foi, e realmente eu estou de coração admirada, para fazer um voto, às vezes difícil, de contrariando, às vezes o partido, o grupo, porque no final do dia ele sabe que, de repente, ele não vai, assim, aquele voto ele não vai tirar a eleição dele, dependendo, entendeu? Ele poderia dar aquele voto e continuar.